de colesterol, parente de, sei lá, triglicerídeos, né, que a gente vê lá no triglicérides, é a clorofila. Então, todo organismo tem a capacidade de fazer fotossíntese, é aquele organismo que tem clorofila, tudo bem? Ah, tá, entendi. Obrigada. É nóis! Beleza, então, os seres vivos participaram aqui desse processo do ciclo do carbono, só que o esquilo, nem a ave, nem essa planta, eles não têm automóveis, não produziram nenhum tipo de indústria, que são outros fatores que também liberam, atenção, liberam para a atmosfera o gás carbônico. Então, aqui do ladinho que eu tenho o carro e a indústria aqui, ó, então a queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural, quando há queima desses compostos, há liberação para a atmosfera de CO2. Então, se não houvessem, né, nenhum tipo de carro, indústria, se não tivessem essas queimas de combustíveis fósseis na Terra, todo aquele que a gente falou até agora seria regulado, então, por seres vivos. Então, a concentração de carbono na atmosfera seria regulada pela respiração e pela fotossíntese. Tudo bem? Agora, quando a gente surge com esse advento, né, a revolução industrial, principalmente, acabou acarretando um aumento da concentração de CO2 atmosférico, porque a gente começou a queimar combustíveis fósseis. No início, bastante carvão, atualmente, bastante petróleo, e daqui para frente vamos ver o que vai ser, né? Então, é a dica que eu dou sobre esse ciclo do carbono. Logo, logo a gente vai falar dos impactos dessa queima de combustíveis fósseis, por exemplo, lá nos impactos ambientais. Então, para resumir, tchutchuca e tchutchuca, nós temos isso do ciclo do carbono. A principal forma encontrada dele é o CO2 gasoso, ele é incorporado em tecidos por meio de fotossíntese, ou então na transferência, né, na hora da cadeia alimentar, então na alimentação. Também ele pode ser incorporado no solo pelo acúmulo de matéria orgânica. Então, vamos supor, você vai lá e poda a árvore na frente da sua casa, por exemplo. Se você não levasse embora aqueles galhos, aquelas folhas, esse carbono que é do galho, que é da folha, ele deveria ser incorporado no solo para posterior ação de decompositor e depois a planta conseguir absorver a matéria inorgânica derivada da decomposição disso, tudo bem? Então, eu vou ver o carbono como CO2 gasoso, e também vou ver o carbono incorporado no solo, além também de dissolvido nos oceanos. Pessoal, eu coloquei oceanos aqui, mas entenda qualquer ambiente aquático, tudo bem? Se a gente voltar um slide, aqui, ó, essas algas aqui, por exemplo, não parece ser um oceano, parece, por exemplo, ser um lago. Tudo bem, tem carbono dissolvido no lago, tá? Mas o principal local, como a gente tem muito mais oceano do que lago, né? Então, o principal local que a gente vai ver o CO2 dissolvido em ambiente aquático será nos oceanos. Só para vocês terem noção, 30% do CO2 atmosférico é absorvido, é dissolvido nos oceanos. Os oceanos são, então, de certa forma, né, um filtro para a nossa atmosfera. Caso não existisse, teria muito mais CO2 atmosférico e aí, portanto, teríamos muitos impactos ambientais com isso. Tudo bem? Então, olha só, eu fui fazendo nessa sequência, tá? Ó, incorporado pela fotossíntese ou pela alimentação. Pode também estar incorporado no solo. Pode estar dissolvido nos oceanos. Ou então fossilizado naqueles combustíveis fósseis que a gente anda queimando, beleza? E aí, como que ele volta para a atmosfera? Ele volta por meio da respiração, é o principal processo. Fermentação, em alguns casos, quando você vai fazer um pão, um bolo, por exemplo, você joga o fermento lá, né? Que são um conjunto de fungos específicos, tudo bem? Nesse processo de fermentação, ele libera CO2, tanto que o pãozinho que você vai comprar na padaria tem um buraco no meio, né? Esse buraco no meio, esse lugar vazio no meio, é devido à bolha de CO2 que tinha lá dentro dele, tudo bem? E por último, a última coisa que vai lá devolver carbono para a atmosfera será também a combustão, como eu havia dito. A principal forma de combustão que a gente vai tratar no ciclo do carbono nos vestibulares é a combustão, né, de combustíveis fósseis. Ufa! Esse foi o ciclo do carbono, beleza? Vamos agora para o ciclo do oxigênio. Basicamente, é a mesma coisa. Na verdade, não é a mesma coisa. Primeiro porque é outro composto orgânico, né? Ou orgânico. É um outro composto, né, químico, o oxigênio. Porém, o que você vai gravar é que como que o oxigênio é incorporado e como o oxigênio é devolvido para a atmosfera. Os principais processos. Você não respira e absorve o oxigênio?
Ponto. A respiração é também um processo metabólico que participa do ciclo biogeoquímico do oxigênio agora. Então, toda vez que você respira, você retira oxigênio da atmosfera. Assim como também as plantas liberam o oxigênio para a atmosfera, beleza? Existem outros processos também, tá bom, pessoal? Tem processos químicos que acontecem no solo, tá bom? Intemperismos químicos e físicos que acabam liberando o oxigênio para a atmosfera e também absorvendo o oxigênio da atmosfera. Eu tenho a ação da luz, isso aqui está escrito aqui, ó, fotólises, que no inglês quer dizer a fotólise mesmo, que é a quebra de algum composto químico por ação da luz. O oxigênio também é liberado para a atmosfera a partir da ação da luz, tudo bem, pessoal? Então, também tem a fixação dele, né, em sedimentos, em rochas, enfim, vários outros processos, só que o que você precisa gravar é que fotossíntese libera o oxigênio para o ambiente, onde ele estiver, e a respiração diminui o oxigênio desse ambiente. É comum, né, às vezes fazerem, né, professores de ensino fundamental, fazerem um terráriozinho, tá bom? Um terráriozinho é como se você pegasse um aquário e, em vez de colocar água, você colocasse solo, uma planta e alguns animaizinhos ali para sobreviver. Se você fechar esse aquáriozinho, né, hermeticamente, não deixar nada de fora entrar e nada de dentro sair, se você tem um vegetal, você tem, então, a produção de oxigênio dentro desse aquário, que será consumido tanto pelo vegetal quanto pelo animalzinho que vive lá dentro. Agora, se você retira o vegetal, o organismo que faz fotossíntese, e deixa somente o animalzinho lá, o que acontece é que só terei a retirada do oxigênio desse ambiente. Então, o animalzinho vai respirando, tirando o oxigênio, respirando, diminuindo cada vez mais o nível de oxigênio desse ambiente, até ele morrer por não ter mais oxigênio. Você deve ter visto algum tipo de filme ou documentário que mostrava as pessoas presas, por exemplo, dentro de cavernas. E a ideia lá é você conseguir sobreviver o máximo de tempo possível até alguém achar você. Por quê? Se você ficar muito tempo nessa caverna preso, você consome todo o oxigênio que está disponível dentro dessa caverna. E aí, no caso, você acaba perdendo, então, a chance de viver, porque não tem mais oxigênio. Então, resumindo, está aqui para vocês. A principal forma encontrada do oxigênio é o O2 gasoso. Ele é liberado para a atmosfera por meio da fotossíntese, ou então por outros processos físico-químicos, mas atenção para a fotossíntese. Ele também é dissolvido nos ambientes aquáticos, então tanto tem o CO2 quanto o oxigênio no ambiente aquático, e ele é retirado, subtraído. Processos que diminuem a concentração de oxigênio de um ambiente é a respiração. Aqui tem um erro, tá? Fermentação. Existem tipos de fermentação muito específicos que nós chamamos de fermentação aeróbica, mas a fermentação em si não é um processo que retira oxigênio, tudo bem? Então fique apenas com respiração. E olha quem consome oxigênio também. Combustão. Você tá louco? Toda vez que você faz churrasco, talvez você faça um churrasco hoje com a sua família aí na sua casa, às vezes você tem que ficar abanando, né, com aqueles tampa de panela para ver se pega mais rápido o fogo. Você abana, na verdade, é para colocar mais, fluir mais oxigênio nessas brasas e o fogo e a combustão acontecer de forma mais rápida, né? Então tá aí. Fotossíntese libera para a atmosfera, pode estar na atmosfera ou dissolvido em água, esse oxigênio que a gente está trocando ideia, e ele é consumido por processos catabólicos, como é o caso da respiração e da combustão. Por favor, risque essa fermentação quando você receber esses slides em PDF lá no grupinho do WhatsApp, tá? Não é fermentação. Eu vou até corrigir isso depois, tá bom? Perfeito? Não, depois. Vou corrigir agora. Agora. Aqui, ó. Tchau. Falou. Pronto. Salvo. E vamos de novo. Então, tá certo. Aqui a dica do final de semana, já aproveitando o sabadão, né? Você tá aí sossegado e tem esse documentário super legal. São vários capítulos, na verdade, né? Vários episódios diferentes. E o negócio chama One Strange Rock, que eu já até falei com vocês em sala de aula, para quem estava lá. Mas assistam o primeiro episódio, que é muito, eu ia falar foda, tá?
Mas é muito foda mesmo, beleza? Ele faz, né? Ele é basicamente protagonizado pelo Will Smith, que entrevista vários astronautas e pergunta, né, qual foi a percepção que eles tiveram da Terra com outro ponto de vista, diferente daqui da gente, que está mergulhado no planeta, né? Eles viram o planeta do lado de fora, então tem muitas ideias e experiências legais para tratar nesse documentário aí, vale a pena assistir para fazer a relação com o oxigênio que a gente estava trocando ideia agora, o primeiro episódio, beleza? Seguindo, aqui o temido ciclo do nitrogênio, temido porque ele tem vários processos bioquímicos, tem nome de bactéria para lembrar, tem nome desses processos para acontecer, mas de verdade, eu vou resumir certinho para vocês aqui em 3 passos, tudo bem? Em 3 passos que a gente vai separar mais ou menos nessa figura dessa forma. Mas uma coisa antes de começar esse ciclo, é importante a gente entender por que ele é mais cobrado no vestibular. Professor, é porque eles não gostam da gente. Olha, não é isso, tá, pessoal? O ciclo do nitrogênio é importantíssimo para manter a vida na Terra. E por quê? Porque esse elemento, né, esse átomo aí, o nitrogênio da vida, ele é usado para coisas muito importantes para os seres vivos, principalmente as bases nitrogenadas que fazem constituição do DNA desses seres vivos. Até o coronavírus tem DNA, né? Tem um ácido nucleico. No caso dele, é outro ácido nucleico que tem base nitrogenada, o RNA. Mas até os indivíduos simples, como é o caso de um vírus, eles precisam desse ácido nucleico para ter informações genéticas, para transmitir essas informações para os seres, para as próximas gerações, beleza? Então, o nitrogênio é importantíssimo para a produção de bases nitrogenadas de ácidos nucleicos. Mas não é só isso. A vida não vive só de DNA. A vida precisa que o DNA faça proteínas, e são as proteínas as reais atuantes no processo da vida. As proteínas, principalmente quando a gente pensa em enzimas, tá bom? As várias reações químicas que acontecem no nosso corpo, principalmente, por exemplo, digestão, são processos enzimáticos que dependem do funcionamento desse tipo de proteína. Então, só recapitulando, enzima, quando eu falo enzima, é uma proteína, tá? Com uma função específica. Então, para produzir proteína, eu preciso de ter as menores unidades delas. As proteínas são polímeros, são compostos químicos que são formados por várias unidades menores repetidas. E essas unidades menorzinhas nós chamamos de aminoácidos, tudo bem? Então, nitrogênio serve para ácidos nucleicos, como é o caso do DNA, e também serve para a produção de proteínas, tá? Por conta da produção lá dos aminoácidos. Aminoácido tem um grupo lá químico que chama amina, e aí a amina tem nitrogênio, por isso a gente precisa dele. Tudo bem? Estamos aí, acabei de tomar um gole de água, não esqueça de se hidratar também, tá? Daqui a pouco a gente vai falar da água aqui também. Mas vamos lá. Ciclo do nitrogênio. Você não consegue absorver, atenção, cursor de mouse que está aqui, ó, no N2 da vida. A gente, nem ninguém consegue absorver esse composto aqui, ó, N2, tá? Ele é o mais comum, né, gás da atmosfera, então mais de 70% da atmosfera é feita de nitrogênio, e ele é um gás extremamente inerte. O que é isso? Quer dizer isso? É que as ligações que acontecem entre um nitrogênio e o outro dessa molécula aqui, são ligações que fazem eles ficarem desse jeito aí, tudo bem? Tranquilão. Na verdade, ele não reage com quase ninguém. Ele só vai reagir mesmo, essas ligações serão quebradas naturalmente, se você tiver a força de um raio, tá? Então, eu tenho como incorporar, por exemplo, nitrogênio no solo, para os organismos, como as plantas, absorverem esse nitrogênio, por meio de raios. Só que não tem raio no mundo inteiro suficiente para ficar nitrogenando o solo numa quantidade suficiente para as plantas poderem absorver e crescer. Ou seja, produzir os seus próprios ácidos nucleicos e proteínas. Então, na evolução, surgiram, né, organismos que são principalmente bactérias que vão fixar esse nitrogênio gasoso no solo. Então, o ciclo do nitrogênio é esse aqui, ó, bem no cantinho, com essa planta desenhada para vocês. Então, o ciclo do nitrogênio vai contar a história de como esse nitrogênio gasoso vai para o solo
é absorvido pelas raízes das plantas para a constituição dos seus tecidos, para elas produzirem ácidos nucleicos e proteínas, e também, como é um caso, um ciclo, ele tem que voltar para a atmosfera. Então, essa historinha que eu vou contar em 3 episódios, né? Então, em 3 fases, em 3 etapas, que a gente vai conseguir entender bonitinho, tá bom? Eu vou só olhar aqui para você, com você, um pouquinho essa figura. Então, lá no solo, terei bactérias fixadoras de nitrogênio, que vão produzir aqui, ó, amônia. Eu vou detalhar daqui a pouquinho, mas vamos só ler aqui a figura. Essa amônia, por ação de outras bactérias, vão se transformar em nitrito, depois esse nitrito, por ação de outras bactérias ainda, vão se transformar em nitrato, que é o principal composto que vai ser absorvido pelas plantas aqui nas suas raízes, que lá vão produzir os seus compostos orgânicos nitrogenados, ácidos nucleicos e proteínas, beleza? Então, olha só a viagem que aconteceu por ação, né, de bactérias até o nitrogênio virar nitrato e ser absorvido pelas raízes. Por último, para fechar o nosso desenho, o nosso ciclo, esse nitrato ele é transferido para a forma gasosa, N2 gasoso aqui, né, por outras bactérias também. Então, não sei se você percebeu, mas o desenho tem uma seta roxa aqui, depois uma seta verde aqui, até chegar em nitrato. Depois, esse nitrato tem uma seta laranja, amarela, não sei qual cor você vai colocar aqui. E nessa seta amarela aqui, você está vendo o nitrogênio voltar à sua forma gasosa novamente. Então, é as mesmas setinhas verdes aqui, ó, que estão nesse cantinho, tudo bem? Eu achei super interessante. Essa é uma figura lá produzida pela equipe do professor Jubilu, do Biologia Total, né, do canal dele lá. Eu achei super bacana o que eles fizeram aqui. Muito bonito desenho e que simplifica tudo que a gente vai trocar ideia nesse slide aqui, ó. Olha aí. Então, as 3 etapas que a gente precisa gravar, então, desse ciclo do nitrogênio, serão essas 3, que tem muito nome de bactéria, até dou a dica. Precisa lembrar mesmo, professor? Eu vou te dar a dica das principais para não esquecer. Mas caso você esteja fazendo vai fazer algum tipo de vestibular muito concorrido, ou então, como é o caso da FUVEST, que às vezes as questões trazem afirmativas, e a alternativa correta será aquelas que você vai ter que falar, essa afirmativa está errada, essa afirmativa está certa, sabe? Então, nesse caso, às vezes eles colocam esses nomezinhos, esses gêneros aí de bactérias, esses nomes específicos, bonitinhos científicos de bactérias, para você errar. Se você não souber, não tem como fazer mesmo. Então, vamos aí, né, se debruçar e tentar lembrar desses nomezinhos. Eu vou tentar ajudar para você, tá bom? Então, no primeiro processo que é do ciclo do nitrogênio, nós vamos chamar aquilo de fixação biológica de nitrogênio ou amonificação. Normalmente, o gênero de bactéria associado a esse processo é o Rhizobium. Então, as bactérias desse gênero, Rhizobium, que vivem junto, né, das leguminosas, nas raízes leguminosas, transformam o nitrogênio gasoso em amônia. Às vezes, pode transformar, em vez de amônia, em amônio. E eu te digo por quê? Porque a amônia é um composto muito tóxico. Às vezes, de tanto produzir amônia, essas bactérias acabam se intoxicando. Então, às vezes, elas conseguem transformar esse produto, em vez de amônia, em amônio, que é basicamente quase a mesma coisa. Os químicos de plantão estão me matando nesse momento, tá? Não é a mesma coisa. Mas, na fixação biológica do nitrogênio, ou a amonificação, o que eu preciso lembrar é que Rhizobium, que são bactérias que vivem nas raízes de leguminosas, transformam o nitrogênio gasoso em amônia. Tudo bem? Eu vou voltar o slide só para a gente identificar naquela figura anterior aonde está isso. Então, voltando. Então, está aqui, ó. Então, o primeiro processo é retirada do nitrogênio gasoso e a fixação desse nitrogênio gasoso como amônia. Bactérias fixadoras de nitrogênio é o nome popular de Rhizobium. Tudo bem? Então, o primeiro processo é esse. Vamos para o segundo processo, nitrificação. Nesse processo, pessoal, normalmente os livros trazem para nós, e as questões de vestibular também, resumido como nitrificação. Só que, então, a nitrificação ela vai poder ser dividida em 2 etapas.
Primeiro transforma a amônia, produzida agora há pouco, em nitrito, e depois esse nitrito em nitrato, beleza? Então, temos nitrosomonas, que é o gênero de bactérias. Você percebe a letra meio tortinha aqui, ó, em itálico? Isso é para a gente simbolizar que é um nome científico, tudo bem? Então, as nitrosomonas transformam amônia em nitrito e as nitrobacter transformam nitrito em nitrato. Como lembrar quem é quem, professor? Nitrosomonas. Olha o tanto de O que tem aqui. Vai transformar amônia em nitrito, beleza? Já nitrobacter, olha o A, bem atenuado aqui. Então, eu tenho as nitrobacter transformando o nitrito em nitrato, entendeu? Eu sei que é tosco, tá, pessoal? Mas é uma forma que pode te ajudar um pouco. Então, vamos identificar esse processo de nitrificação na figura anterior. Vamos lá. Então, temos a amônia louca aqui, nitrosação, transformando amônia em nitrito, nitratação, transformando nitrito em nitrato. Olha lá as nitrosomonas e as nitrobacter. Tudo bem, people of my heart? Professor, o que é esse meio aqui, ó, decomposição microbiana? É que, às vezes, esse primeiro processo, ele pode ser pulado. Por exemplo, quando uma folha cai de uma árvore, ela sofre decomposição microbiana e compostos nitrogenados podem ser produzidos por essa decomposição, como é o caso do amônio, tudo bem? Como eu havia dito anterior. Então, amônio e amônio já está aqui pronto para sofrer o processo total, né, que esses dois juntos aqui, que é a nitrificação. Então, em resumo, eu tenho a amonificação, ou a fixação biológica do nitrogênio, transformando N2 em amônia. Depois, nitrificação, que nos processos de nitrosação e nitratação, transforma a amônia em nitrito e depois esse nitrito em nitrato. Então, fechou. Vamos para o último processo, a desnitrificação, feito por pseudomonas, que transformam o nitrato em, novamente, nitrogênio gasoso. Esse é o processo de desnitrificação. Voltando na figura, para ver onde está isso. Então, aqui, ó, nitrato em nitrogênio gasoso. Fechou? Beleza? Fechamos, então, os 3 processos que é interessante a gente lembrar desse ciclo aqui. Pessoal, vocês estão ainda comigo? Alguém fala um "ah"? Se tiver ainda comigo aí, por favor. Ah! Aí, ó, gosta. Nossa, o Vinícius não tá muito empolgado, não. Vinícius, tem gente aqui dentro da tua casa, com certeza. Você deve estar do lado da pessoa aí que tá dormindo, tem que ficar falando baixo. Da próxima vez você pode gritar mais alto, porque ela participa junto da aula, beleza? Beleza, professor. Beleza. Bom, pessoal, a gente tem que se animar. É sabadão, hein? Sabadão. Vamos lá. Ciclo da water. Pessoal, isso aqui é passado para nós desde quando a gente rabisca a parede com giz de cera, beleza? Lá no seu mini maternal, você já sabia que a água tem um ciclo, e a tia Neidinha, que normalmente era a sua professora do ciclo, né, lá do ensino infantil, ela te falava, olha, a evaporação leva a água de baixo para cima, e aí essa água elas vai se aglomerando, condensando e chove com a precipitação. Pois bem, aqui, ó, vamos tentar seguir a sequência do pente aqui que ele colocou para nós, ó. Então, começando com a evaporação que a tia Neidinha falava para nós. Eu falo tia Neidinha porque ela também foi, literalmente, ela existe, essa pessoa, viu? Ela foi minha professora e ela é muito legal. Acho que por conta dela também eu sou professor. Tia Neidinha me falou aqui, ó, o primeiro processo, vamos pensar na evaporação, que tá, então, o líquido, né, a água no seu estado líquido em lagos, em oceanos, sofre a ação da radiação solar, que vem com calor, né? Então, tem um tipo de radiação que você chama infravermelho, que aquece os corpos, então aquece também a água, e essa água, ela vai subindo de pouquinho em pouquinho nesse processo de evaporação, beleza? Depois desse processo de evaporation, essas moléculas de água vão subindo, então, como o ar quente é comum, você vai observar daqui a pouco, quando a gente vai falando sobre impactos ambientais. O ar quente sobe e leva essas moléculas de água lá para cima, formando nuvens, tudo bem?
Olha que legal, processo 2, que além da evaporação, a transpiração que acontece nos organismos vivos, principalmente em vegetais, em plantas, árvores, também fornece vapor de água para a atmosfera, que ao longo do tempo vão se aglomerando, o processo se chama de condensação, e quando estão muito próximas entre si, então ficam muito pesadas. E normalmente, quando acontece uma redução, né, na temperatura, esse vapor de água precipita. Volta para mim, mouse. Precipita nessa forma de chuva, tá? Que é o terceiro processo que a minha tia Neidinha falava para mim. Então, evaporou. Junto com a evaporação, a transpiração também fornece vapor de água para a formação de nuvens. Aí essas nuvens ficam carregadas, é assim que a gente fala, né? E aí precipita na forma de chuva. O processo número 4 aqui, 4, beleza? O vento aqui, ele está mostrando para você, pode trazer essa umidade, normalmente a umidade vinda lá dos oceanos, tudo bem? Então, choveu, caiu no solo, a planta absorveu, transpirou. Choveu, caiu, formou no lagos, evaporou, subiu de novo, fazendo esse processo. Só que olha só que interessante, onde a água fica guardada também. Então, a gente está falando um ciclo bem simples, né? O ciclo curto, que nós chamamos da água. Agora, a água ela fica guardada em algumas regiões que, por exemplo, que chamamos de lençol freático. É um tipo de armazenamento de água que é em uma rocha específica, né, esponjosa, que ela fica como se fosse uma esponja mesmo guardando essa água. Antigamente, olha só a inocência do rapaz, eu pensava que era um rio embaixo de água mesmo, se eu pudesse furar, eu fosse furando, eu ia chegar num puta de um riozão escondido, né, por rocha, no solo, mas não, tá, pessoal? A rocha absorve essa água e fica guardada, né, no meio das partículas dessa rocha. É isso que nós chamamos de lençol freático. A água que a gente utiliza aqui em São José do Rio Preto é derivada, basicamente, de lençol freático. Outra parte, se você é abastecido pela represa municipal, então você utiliza água que ela é fluvial, né? Então, essa água superficial. Beleza, professor. Mas de vez em quando, por exemplo, que nem o ano passado, você falou para mim que foi para Aspen esquiar, você esquiou em cima de água também. Então, o gelo, as geleiras e os cumes de montanha, né, que tem esses gelos aqui, também é uma forma de armazenamento de água. Só que atenção, tá bom? Na hora que a água está nesse estado sólido, né, na forma de gelo, ela não está disponível para nós e para nenhum tipo de organismo. Ninguém consegue absorver água, nem as plantas conseguem absorver água na forma sólida, tudo bem? Somente está disponível para nós a água na forma líquida. Você consegue beber e absorver a água na forma líquida, não na forma sólida. As plantas, a mesma coisa, tudo bem? Então, para resumir rapidão, o ciclo da água é isso aqui, ó. A gente vai encontrar basicamente a água no estado líquido. Ele é liberado para a atmosfera por meio da evaporação ou transpiração dos organismos vivos. Também alguns processos químicos podem liberar água. A respiração, na hora que você faz na hora que você expira, né? Além de liberar o bafo de jiboia, você também libera CO2 e água. É comum, beleza? E a combustão também libera água. Mas o principal processo que a gente vai ver a água passando para nós é o processo de evaporação, transpiração, e quando acumulado na forma de nuvem ou nas águas superficiais, elas podem estar precipitando, tudo bem? Então, o que está disponível para nós e que é potável é menos de 1% do total. Então, somos um planeta Terra, que na verdade deveria ser chamado de planeta Água, só que desse planeta Água, então, níveis colossais, né, planetários de quantidade de água, muito, muito pouco fica disponível para nós para conseguirmos beber potável, beleza? Por isso, é uma crise que existirá, né, no futuro, quanto à disponibilidade de água para as pessoas. Na verdade, é uma crise que já existe, tudo bem? Então, fica uma dica aqui, ó, para vocês lerem sobre esse assunto, impactos no ciclo da água e as coisas que o ser humano faz que pode impactar. Fica aqui, ó, eu coloquei essa fotona aqui, que é a fotona da floresta amazônica, beleza? É muito comum você ver a floresta amazônica sendo chamada de rainforest,
que é a floresta da chuva. Não só a floresta amazônica, mas outras florestas equatoriais, que estão mais ou menos na linha do Equador, beleza? Aí, sobre esse processo, sobre o ciclo da água e a influência da Amazônia no ciclo da água do nosso país, do nosso continente, aliás, cabe vocês jogarem lá no YouTube, isso aqui, ó, coloca desse jeito, tá bom? O nome desse cara aqui, ó, Antônio Donato Nobre, e aí digita na frente Rios Voadores. Você vai encontrar um videozinho super bacana, se eu não me engano, são 3 ou 4 minutos de vídeo explicando a influência da Amazônia no ciclo de água da América do Sul, tudo bem? Outra dica de leitura fica aqui, ó, A Floresta da Chuva, do Marcos Pivetta, lá da revista Papesp do ano passado, de novembro do ano passado. Aqui ele vai te mostrar também, falando um pouquinho mais detalhado, o que o Donato Nobre fala nesse videozinho dos rios voadores. E se quando você colocar isso aqui no Google, tá, ó, A Floresta da Chuva, Marcos Pivetta, revista Pesquisa Fapesp, no finalzinho do artigo você vai encontrar provavelmente esse vídeo. Se não conseguir encontrar, pode digitar no YouTube. Opa, pode digitar no YouTube, ó. Como a Amazônia regula o clima do planeta. Planeta é esse grau de importância que a floresta tem, principalmente, voltando aos slides, por esse processo que a gente estava vendo, que a tia Neidinha falou para mim, né? E na época, como eu era muito pequeno, não dava tanta importância. Hoje, sabendo das coisas, né, tendo a informação disponível, a gente sabe o quanto é importante ter floresta em pé. Beleza? Vou tomar mais um gole de água. Se você não tomou água, é melhor aproveitar esse momento. Vamos aproveitar enquanto tem, né, pessoal? Então, tá bom. Agora a gente passa para a parte dos problemas, beleza? Até agora a gente falou como as coisas funcionam. Agora vamos ver o que o ser humano tem feito para ferrar com tudo isso que a natureza demorou bilhões de anos para produzir e deixar o negócio harmônico, né? Então, o que a gente tem ferrado no planeta, nesse planeta que é o único em muitas distâncias que existem no espaço, que é habitável, né? Então, como a gente está ferrando com a nossa própria casa? E essa é a história dos impactos ambientais. Até agora, pessoal, antes, falando sobre os ciclos biogeoquímicos, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fale agora ou se cale para sempre. Cri, cri, cri. Tudo bem, então. Vou seguir no jogo, qualquer coisa, dá um... para aí! Que aí eu paro, beleza? Impactos ambientais, começando com a poluição atmosférica. Então, nós vamos falar do ar, os problemas que a gente tem feito no ar e os problemas que nós está dando na água, beleza? Então, a poluição atmosférica, você vai entender como poluição atmosférica é isso aí, ó. Quando gases ou partículas emitidas pela ação humana atingem concentrações suficientemente altas que causam danos diretos ou indiretos para plantas, animais, outras formas de vida, ecossistemas, estruturas ou até as obras de arte. Então, o processo de poluição atmosférica, ela envolve a gente, né, causar danos diretos ou indiretos em vida e até em estruturas, como o caso de obras de artes, tudo bem? Aqui, ó, esse processo, né, esse resuminho que a gente encontrou lá em 2002, segundo o Jacobson da vida, eu vou ser sincero, a gente pode extrapolar até para a palavra poluição. Se em vez de a gente falasse gases ou partículas emitidas pela ação humana, nós falássemos sobre compostos químicos, né? Ou então ou alterações físicas, né, realizadas por ação humana, a gente pode copiar o resto, Ctrl+C, Ctrl+V, para explicar a poluição. Então, é basicamente assim, todo composto produzido por um ser vivo, e se a gente estiver falando um ser vivo, ser humano, que o ser humano produz tanto que a natureza não dá conta de eliminar, de dissolver, de metabolizar esse processo, então aquilo nós vamos chamar de poluição, tudo bem? Toda vez que vai lá na África, por exemplo, né, na savana africana, que um elefante defeca, por exemplo, na hora que ele caga, né, faz cocô, ele está gerando poluição? Não, porque a quantidade, né, de fezes que ele tem produzido é uma quantidade que o ambiente, né, tem a possibilidade, consegue metabolizar. Aliás, aqueles
suricatos, né, que existem lá na África, que é bem bonitinho, né, aqueles que vivem todo mundo junto, assim, eles ficam em pé, assim, segurando na cauda, depois saem correndo. Esses suricatos costumam comer bastante inseto que vai no cocô de elefante. Então, só para você ter noção, o cocô do elefante é vida para os outros, né? Mas no nosso caso, a quantidade de fezes, por exemplo, que nós produzimos, já a natureza não dá conta de metabolizar. Então, é um processo de poluição. Então, e se a gente pensar isso em gases, portanto, temos a poluição atmosférica. Aqui eu vou falar na poluição atmosférica, basicamente, tá? Da camada de ozônio e da ação dos CFCs sobre essa camada de ozônio. Já adianto, spoiler, que isso aqui a gente já tem tratado, basicamente, esse problema, tudo bem? Vou falar também sobre a chuva ácida, rapidamente. Vou falar muito mais tempo sobre efeito estufa e aquecimento global, e eu falo dessa forma porque é o que mais cai, tudo bem? E depois, rapidamente, sobre inversão térmica, dando aqui também dicas para vocês de filmes e documentários para aproveitar esse final de semana e aprender utilizando essa aula, tudo bem? Então, falando sobre camada de ozônio, a princípio, o que nós temos é uma camada de ozônio, é o O3, beleza? Que ela é formada a partir da absorção de raios ultravioletas pelo oxigênio. Então, olha só essa figurinha aqui. Então, tem o Sol emite, então, a radiação ultravioleta, que é basicamente a radiação ultravioleta que estamos falando, né, de 100 a 240 nanômetros, né, de comprimento de onda dessa radiação. Aí a radiação bate no oxigênio, libera, então esse oxigênio quebra-se e fica liberado oxigênios simples, então só o O em vez de ser O2, e aí esse O reage com o O2, formando o ozônio O3. Então a camada de ozônio basicamente é feita por conta do Sol. O Sol bate com seus raios solares no oxigênio e esse oxigênio absorve, né, essa energia formando o ozônio. Então pode guardar dessa forma, tá? Bem simples. Formado a partir de absorção de raios ultravioletas pelo oxigênio. E qual a finalidade? Na verdade, aconteceu ao acaso, tá bom? A Terra não falou assim, deixa eu dar uma pensada aqui, eu acho que eu vou fazer uma camada de ozônio aqui para fazer o bem para alguém. Não, aconteceu. E então, aconteceu e qual benefício temos pela presença dessa camada de ozônio? Então, temos que essa camada de ozônio, ela serve para absorver raios ultravioletas, principalmente. Ela absorve tudo, o ultravioleta, o UVC, ele absorve boa parte do UVB, deixando para chegar na nossa superfície um pouco da radiação ultravioleta B, que é barrada já pelas suas células da epiderme, a camada mais superficial da sua pele, só que o UVA chega em nós. Se não fosse, né, tivéssemos a camada de ozônio, tanto o UVA, quanto o UVB, quanto o UVC chegariam nos organismos vivos. E qual o problema da radiação ultravioleta? É a probabilidade que ela tem de causar danos, né, no nosso organismo, no nosso e de qualquer organismo que sofrer ação dessa radiação. E o principal dano que nós temos é a mutação, tudo bem? Então, olha só essa figura aqui. Eu tenho a radiação ultravioleta atingindo o DNA, que antes ele tinha essa estrutura bonitinha aqui, tá bom? Eu tenho duas fitas enroladas, né, tipo organizadas em hélice, tudo bem? Aqui no meiozinho eu tenho as bases nitrogenadas, que são esses pauzinhos coloridos, que essas bases nitrogenadas são basicamente importantes para o funcionamento dos nossos genes. Se a radiação bate nesse DNA, o que pode acontecer é que ocorre uma alteração na forma, na sequência dessas bases nitrogenadas, podendo alterar os nossos genes. Então, o que pode acontecer, por exemplo, é o surgimento de uma mutação e com o acúmulo de várias mutações. Então, pensa você aí que vai fritar o corpo lá, né? Por exemplo, na praia, né? Pegar um bronze e não passa nenhum protetor para acelerar o processo. Então, você está causando insistentemente a mutação nas células da sua pele, podendo gerar aquele problema triste da humanidade, que é o câncer, tudo bem? Então, o que a camada de ozônio traz de benefício para nós? Absorve radiação ultravioleta, que diminui os impactos da radiação ultravioleta no nosso DNA. Então, ou seja, diminui
a taxa de mutação, a quantidade de mutação que acontece nos organismos. Tudo bem? Então é isso. Camada de ozônio serve para isso. Só que o que os CFCs vêm a dar esse problema? Então, lá nos anos 70, mais ou menos, no início dos anos 70, houve o desenvolvimento em massa, tá? De ar-condicionado, desenvolvimento em massa de geladeira. E nessas estruturas, né, nesses equipamentos refrigerantes, existia um gás chamado gás freon, que era utilizado, e esse gás é que causava esse efeito refrigerante, tudo bem? Só que quando esse gás ele era liberado para a atmosfera, né, no processo seja da produção, seja por algum defeito da máquina ou descarte dessa máquina, era liberado esses gases aqui, ó, CFCs, que quer dizer clorofluorcarbonetos, tudo bem? Então, nesses processos, clorofluorcarbonetos, nesses gases freon, clorofluorcarbonetos eram liberados para a atmosfera. E qual que é o problema, professor? É o seguinte, nessa molécula dos clorofluorcarbonetos, guarde o cloro. O cloro é o demônio da camada de ozônio, e eu vou te explicar o porquê. Olha o slide passando. Então, tá bom. Esses CFCs liberados na produção de gases refrigerantes, lá no Axi, né, e na produção de isopor, principalmente no início da década de 70, ele causava o seguinte problema na camada de ozônio. Então, olha aqui, ó, esse aqui é o CFC, só que não é o CFC abreviado como a gente está ali no título da aula. Então, eu tenho o carbono, eu tenho o flúor e eu tenho o cloro. A partir desse gás, ele chega na estratosfera e é atingido, né, pela radiação ultravioleta do Sol, esse cloro aqui, do clorofluorcarbonetos, ele é liberado, então ele fica livre, ó. Então fica carbono, flúor e um clorinho e libera o outro cloro. Para quem não entende esses números aqui, ó, então, ó, aqui eu não tenho nenhum número, então quer dizer que eu tenho um carbono nessa molécula. Aqui eu tenho flúor, eu tenho 2 flúors, isso que está te mostrando. E aqui eu tenho o cloro, que eu tenho 2 cloros. E no processo que a radiação ultravioleta bate nessa molécula, então na hora que ele bate, libera um desses 2 cloros para a atmosfera. Então lembra que eu falei que esse aqui que é o demônio para o camada de ozônio? Então aqui, ó, o cloro vem, reage com o ozônio, liberando O2, e aqui essa barra foi um erro, tá bom? É um Cl aqui, na verdade deveria ser um cloro. Na verdade, na ação do cloro junto do ozônio forma oxigênio gasoso e um monóxido de cloro. Em outras palavras, a ação do cloro desgasta, né, torna rarefeita a camada de ozônio. E, portanto, diminui esse impacto que ela tem em diminuir a radiação ultravioleta que chega até nós, tudo bem? Mas esse processo, após a década de 70, lá no início da década de 80, já foi observado por vários cientistas que sinalizaram isso para a comunidade internacional e a produção desses gases refrigerantes foi parada, tá? Então não se produziu mais, a partir lá da década de 80, gases refrigerantes que liberavam CFCs na atmosfera, impactando a camada de ozônio, beleza? Só para vocês terem noção, né, por conta ainda desses CFCs liberados na camada de ozônio, gerou um tal buraco na camada de ozônio, que esse buraco ele dava uma migrada, ele ficava andando no planeta Terra, mas normalmente era encontrado lá na Antártica. E aí, às vezes, ele andava até no comecinho, ali na pontinha, mais ao sul da América do Sul. E, gente, de verdade, não é mentira não que eu tô falando. Galera que estava andando no sol, assim, no meio-dia, por exemplo, nas cidades lá no extremo sul da América do Sul, quando esse buraco estava lá, o que acontecia? Essa galera chegava a ter queimadura de 3º grau, só por estar exposta ao meio-dia, ao sol do meio-dia, sem a camada de ozônio protegendo nós. Então, foi tratado esse problema, e a ideia é que esse buraco na camada de ozônio fosse diminuindo, e aconteceu exatamente isso. Temos pequenos fragmentos desse buraco hoje ainda existentes, mas em torno de 10 a 20 anos isso já vai desaparecer se a gente manter, então, parada a produção e liberação de CFCs. Tudo bem? Então, tá aí uma das coisas que é bem abordado na poluição atmosférica nos vestibulares, a camada de ozônio, o efeito desses CFCs na camada de ozônio. Beleza, vamos para a chuva ácida.
Então, a chuva, quando você toma chuva, ela já é normalmente ácida, tudo bem? Então, você não derrete quando você toma chuva. Eu sei que tem gente que é de açúcar, mas você não derrete quando toma chuva. Imagina aquele beijo do Homem-Aranha, aí se a chuva fosse realmente ácida, tá? O que a gente fala nesse impacto ambiental é tornar um pouco mais ácida a água que cai da chuva, tudo bem? Normalmente, né, principalmente, devido à liberação de NO2, ou dióxido de nitrogênio, e o SO3, que é o trióxido de enxofre. Esses gases liberados na queima de combustíveis fósseis, principalmente aqueles combustíveis mais impuros, por exemplo, como diesel, querosene, isso torna mais ácida a chuva. Ela já é ácida, mas torna mais ácida ainda. E isso gera problemas na vegetação, na edificação, né, em edificações, e também na acidificação do solo, que agora a gente estudou o ciclo do nitrogênio, a gente sabe que no solo tem bastante bactéria importante para acontecer o ciclo do nitrogênio. Então, acidificar o solo é matar essas bactérias e, portanto, diminuir a produção naquele ambiente que depende do nitrogênio, do nitrato para produzir, beleza? Então, a chuva ácida, basicamente, é esses dois óxidos aí que causam a chuva ácida, tudo bem? Então, vou dar um exemplo de um deles, tá? Então, na queima de carvão, óleo diesel, gasolina, que são combustíveis muito impuros, acaba se liberando, por exemplo, o SO3, ou então, às vezes, a espécie menos oxidada, que é o SO2, tudo bem? Esses gases reagem com a água, formando esses dois ácidos aqui, ó. O primeiro, H2SO3, chama-se ácido sulfuroso, e o último aqui, mais temeroso para nós, é o H2SO4, chamado ácido sulfúrico. E por que ele transforma a chuva ácida? Porque esses ácidos aqui, ó, têm a tendência nesse meio aquoso, nessa gota de chuva, de se dissociar, liberando aqui, ó, H+. Então, qual desses aqui, ácido sulfuroso ou ácido sulfúrico, libera mais H+? É o ácido sulfúrico. E esses H+, é que aponta para nós o nível de acidez dessa chuva. E assim, como a gente disse no início da aula sobre poluição atmosférica, impactos em edificação e obras de artes é um processo de poluição. Então, a gente fazer a queima, a utilização de carvão, óleo diesel, gasolina em excesso, causando a chuva ácida, a gente gera esse tipo de poluição. Mas eu acredito que o principal seria a produção agrícola, tudo bem? Olha só o efeito da chuva ácida nesses dois tipos de folha. Desse meu lado direito, eu tenho uma folha presente de um pinus, né? Isso aqui é uma folha de um pinheiro, e que não teve a ação da chuva ácida. Já desse lado esquerdo, o que está acontecendo? A chuva bateu nessa planta, nessas folhas, tornou as folhas menorzinhas aqui amareladas, então essa folha não tem tanta capacidade de fazer fotossíntese, portanto, produzir nutrientes, energia para a planta crescer, quando comparada com essa aqui normal. Então, a produtividade agrícola é impactada nesses ambientes onde tem a chuva ácida, que normalmente são, pessoal, próximos a grandes centros urbanos. Então, aquela hortinha do cara lá no meio de São Paulo, você pode ter certeza que ela produz menos do que quando comparada com um solo com a mesma quantidade de nutrientes, longe desse ambiente urbano, tudo bem? Então, é isso. Chuva ácida é a acidez maior da chuva causada por NO2 e SO3, liberados na combustão de carvão, óleo diesel, querosene, que são combustíveis impuros, podendo impactar a edificações, obras de artes e principalmente na taxa fotossintética de plantas. Beleza? E aí a gente chega na inversão térmica. Ai, trem, o que é isso? É assim, ó. Aqui em Rio Preto é comum a gente conseguir observar isso, tá? Nos dias frios, você vai ver, assim, se você conseguir observar o horizonte da cidade, quando tá frio, você percebe uma camada cinza de poluição. E por que assim? Porque se tivéssemos em dias normais, pessoal, ou seja, o normal de Rio Preto, né, quase 100 graus Celsius a temperatura do ar, mas não é isso, tá? Eu tô brincando. Quando o ar tá quente, ele sobe, e aí ele sobe levando embora essa poluição. Então, essa poluição vai para longe. Então, a taxa de doenças respiratórias causadas pela poluição, por exemplo, é bem menor nesses dias, porque a poluição vai embora, vai sendo levada pelo ar quente. Já em dias frios, como mostra aqui no slide, ó, lá embaixo, dias frios, o fenômeno de o ar quente subir e levar embora, que nós chamamos de convecção, não acontece.
acumulando esses gases, essa poluição, na parte mais próxima da superfície, e assim você respira esse processo. E aqui em Rio Preto a gente tem um agravante, que na fase do, né, na época do frio, a gente tem a maior produção da cana, então a galera vai lá e corta, antes de cortar, às vezes eles tacam fogo, então as queimadas prejudicam ainda mais a qualidade do nosso ar. E a gente está em dia frio, essa poluição fica, né, nessa parte da atmosfera que a gente está respirando. É mais ou menos assim, ó, o fluxo normal seria o ar quente das cidades, vai subindo e levando embora, né, a poluição. Só que em dias frios acontece a inversão térmica. Olha aqui embaixo. Então, sem inversão térmica, a poluição vai embora. Agora, lá embaixo, com inversão térmica, com dias mais frios, o ar próximo, né, da superfície é um ar frio, então ele não sobe direito e a poluição fica guardada, fazendo, então, você respirar esse negócio ruim, beleza? Olha só aqui nessa foto da cidade de São Paulo. Então, eu tenho aqui, ó, no horizonte, dá para ver, né, uma camada, né, de poluição. Isso aqui é a cidade de São Paulo. Você vê isso aqui muito claramente também em Rio Preto. Tudo bem? E uma coisa legal para você assistir esse final de semana ou durante essa semana para estudar essa questão da inversão térmica é esse episódio lá em Londres de 1952 que eles chamaram de Big Smoke. Então, a Inglaterra tinha acabado então, de sair da Segunda Guerra Mundial, né? Winston Churchill é o cara que estava basicamente comandando a Inglaterra, e ele foi alertado por cientistas que na zona periférica de Londres tinha muitas fábricas, e os cientistas avisaram que a poluição gerada por essas fábricas poderia causar um grande impacto na qualidade de ar de Londres, gerando muitos casos de doenças respiratórias, que matou muita gente, aliás, tudo bem? E aí o Winston Churchill, na verdade, nem levou em consideração os cientistas, falou, isso aí é só uma gripezinha, sabe? E aí o que acontece? Causou quase uma semana, né, com essa poluição concentrada, né, na cidade, e levou-se à morte de muitas pessoas, mais de 1.000 pessoas tranquilamente morreram nessa época, e lembrando que a população de Londres nessa época não era tão grande para pensar que 1.000 é pouco, beleza? Então, fica a dica para vocês assistirem essa série, aliás, não só quanto a isso, mas conta muita coisa, essa série é muito fera, The Crown, que conta a história da Rainha Elizabeth, e o episódio 4 da primeira temporada conta esse momento que eu tô falando para vocês, beleza? Fica a dica de série aí para essa semana, beleza? E por último, da poluição atmosférica, nós temos isso aí, ó. O que esse cara fala que é mentira, que é o aquecimento global, beleza? Então, a princípio, para a gente entender o aquecimento global, primeiro precisamos entender o que é o efeito estufa. 2 processos reconhecidos por unanimidade na ciência, tudo bem? Então, o efeito estufa, o que é o efeito estufa? É uma camada de gases que existe na nossa atmosférica, né? Na camada de gases da nossa atmosfera, que é o vapor de água, que é o gás carbônico, que é o metano, que é o monóxido de nitrogênio e até o ozônio também, que é uma camada de gases que limita, que aguarda, né? Evita com que o calor que o Sol emite chega na superfície seja perdido para o espaço. Então, presta atenção nessa figura aqui que eu vou te mostrando com o mouse, beleza? Então, o Sol bate, né? Então, ele emite a sua radiação. Essa radiação bate nesses gases da atmosfera, em parte é refletido para o espaço, e outra parte grande passa e atinge a superfície. Aqui atingiu, por exemplo, uma superfície de geleira, né? E nessa superfície aqui é comum refletir quase tudo de volta para o espaço, porque é uma superfície branca, né? E a reflexão de energia que existe em superfícies brancas é bem maior. Tanto é que se você comparar, se você for lá no centro da cidade, com uma camisa preta, né, ao meio-dia, e se tiver com uma camisa branca, você percebe a diferença do calor que você passa, tá? Porque a camisa branca reflete mais essa radiação e você esquenta menos. Mas vamos pegar esse raião grande aqui, ó. Então, o raio solar vai lá com as suas radiações, parte é refletida também por nuvens, e outra parte chega e aquece a superfície da Terra. Aquece a superfície da Terra, que, por sua vez, reirradia uma outra radiação. É isso aqui, ó. Então, aqueceu, ela
emana, né, uma radiação que nós chamamos de infravermelho, que essa radiação bate nessa camada de gases estufa, vapor de água, CO2, metano, e é refletida de volta para o planeta Terra. Então, esse é o efeito estufa, é literalmente uma estufa de gases que deixa aqui a temperatura da Terra um pouco mais alta se não tivesse, né, quando comparada, se não tivesse essa camada de gases, beleza? Coisa boa do efeito estufa, é um efeito natural, amplamente então reconhecido pela ciência, e a coisa boa é que ele permite a vida na Terra, a verdade. Por exemplo, se a gente não tivesse esses gases estufa, se não existisse o efeito estufa, a temperatura da Terra seria 30 graus menor, tá? Então, em Rio Preto ficaria agradável, né? Brincadeira, mas não existiria vida como hoje a gente conhece com essa temperatura, tudo bem? Então, o efeito estufa é bom para nós, permite a vida na Terra. Então, é um planeta habitável por várias situações, inclusive pela presença desses gases estufas. O problema é o excesso desses gases, principalmente por ação humana, lembrando que a gente está falando de poluição, então a gente pensa em ação humana, principalmente do CO2 e do metano, beleza? Então, o excesso de produção de CO2 lá na queima de combustíveis fósseis e a liberação de metano, que você vai ver daqui a pouco pelo peido de vaca, é foda, né? É peido de vaca. São dois gases importantíssimos desse efeito estufa, que quando eu aumento a concentração desses gases, o que acontece é aumentar, intensificar o efeito estufa, causando o que a gente chama esse problema ambiental, que é o aquecimento global. Então, olha só, essa temperatura, esse calor que a gente poderia perder para a atmosfera, mantendo uma temperatura agradável e que permite a vida na Terra, perdão, a gente não perde mais, porque como essa camada de gases estufas está mais grossa, o calor fica. Por isso que acontece esse tal aquecimento global. Então, olha só, aqui a gente vê as principais ações humanas que geram, né, essa intensificação do efeito estufa, então, portanto, causando um aquecimento global. Queima de combustíveis fósseis, mas também ali o peidinho da vaca. Pessoal, esse metano é um gás produzido pela ação de micro-organismos que vivem no estômago da vaca, que fazem uma fermentação. E essa fermentação há a liberação de metano. E aí, por isso que a gente fala, ou é peido ou é arroto dela, beleza? E o engraçado dessa charge aqui é que traz uma reflexão, né? Então, tá lá a vaquinha, que nós temos, né, quase o dobro de vacas comparado com a população humana. Então, a gente tem aí quase 8 bilhões de habitantes, você tem o dobro disso de vaca. E aí eu tenho a liberação em massa grande, né, de metano, também gás estufa. E aí aqui tá as indústrias falando com a vaca, e só nós é que levamos a fama. Beleza? Então, para ficar claro que isso existe, tá? Esses aqui são vários centros de pesquisa que ficam medindo a temperatura do planeta. Então, lá em desde 1880 até antes, nós temos esse tipo de medição, e conforme foi se passando o tempo, principalmente a partir da Revolução Industrial, nós temos um aumento, né, bem claro na temperatura média da Terra, beleza? Atualmente, nós temos uma temperatura média 1 grau maior do que era comum antigamente. E esse processo de aquecimento da Terra é um processo que já é cíclico, a gente sabe disso. Então, a Terra passa por momentos de maior resfriamento e momentos de maior aquecimento. O que acontece é que nós intensificamos esse aquecimento com ações humanas. Então, a gente tornou esse aquecimento mais rápido do que deveria, causando diversos impactos, principalmente na biodiversidade, que não tem tempo suficiente para evoluir e se adaptar a esse novo ambiente. Literalmente morre, é extinta, tudo bem? Mas aqui eu vou trazer aqui os principais impactos desse aquecimento global, que normalmente são abordados no seu vestibular. Então, primeiramente, falando sobre o branqueamento dos corais. Aqui nesse lado esquerdo eu tenho um gráfico que mostra o aquecimento dos oceanos. Então, realmente, os oceanos estão ficando mais quentes. E com o aquecimento do oceano, gera-se, né, um conflito na relação dos corais, que são animais, tudo bem? De um grupinho, de um filo dentro do reino animal chamado quinidários, com as suas algas. Então, quando você vê um coral colorido, ele é colorido, na verdade, por conta da presença dessas algas dentro dele, de zooxantelas.
beleza? E quando você aquece a água, você acaba impactando nessa relação simbiótica, né? nesse mutualismo que acontece entre esses dois organismos, fazendo com que a alga seja perdida, então o coral perde essas algas, e aí ele fica branquinho, e depois de ficar branco, ele não tem a capacidade de se alimentar tão bem quanto ele se alimentava com a presença da alga. Só para vocês entenderem essa relação, o coral, ele é um animal. Então, durante a noite, ele emite, né, os seus tentáculos e vai lá e se alimenta, né, de pequenos animais e partículas que estão em suspensão na água. Quando está de dia, que é o principal horário que ele se nutre, as algas fazem fotossíntese e boa parte do excedente dessa fotossíntese que as algas fazem, ele é devolvido, é liberado para o coral. Então, o coral come de manhã e come durante a noite. Durante a manhã, ele tem a ajuda, né, das algas que fazem a fotossíntese e liberam a glicose para ele comer, e durante a noite ele come ativamente. A parte que ele mais tem eficiência e alimentação é durante a manhã. Então, eu perdi, né, as algas, fiquei branco, eu não como mais direito, e isso causa a morte dos corais. Então, o aquecimento global gera o aquecimento dos oceanos, que gera o branqueamento dos corais, e com isso a morte, né, desses recifes, dessas estruturas extremamente importantes para, como se fossem berçários, tá, para a manutenção do ecossistema aquático, beleza? Então, aquecimento global gera o branqueamento do coral pelo aquecimento e a alteração nessa interação entre coral e algas. Aqui fica a dica, né, de alguns documentários e filmes para você assistir que avaliam justamente esse lado do aquecimento global. Esse aqui, ó, Before the Flood, tá? Que é junto com o Leonardo DiCaprio, é um excelente documentário que fala justamente dos impactos do aquecimento global para a população, para o planeta de maneira geral. Outro também super interessante, que avalia o impacto da produção de carne, né? Então, das vacas em si, na natureza como um todo, e avalia, obviamente, o aquecimento global também, é esse aqui, o Cowspiracy, beleza? Que também é bem bacana de se assistir. E o outro, que avalia o branqueamento dos corais, que é muito legal esse documentário. Eu acho que não está mais disponível no Netflix, como nessa figura, tá bom? Acho que dá para encontrar lá no YouTube, for free. Mas fica a dica, chama-se Chasing Coral, ou em português, Em Busca dos Corais, tudo bem? Se você tem aquelas televisão 4K, Super Master Blaster, põe isso para tocar na sua televisão, que as imagens são sensacionais e mostram o quão é importante a gente defender os corais, beleza? Então, só repetindo, Before the Flood, Cowspiracy e Chasing Coral, né? 3 mais outras coisas para vocês assistirem. Daqui a pouco vocês vão estar mais assistindo documentário e filme do que fazendo exercício, né? Mas beleza. Por fim, para acabar, temos poucos minutos ainda, né, para nossa aula, já são 3h22, não sei se percebeu, mas temos a poluição aquática. E o que seria essa poluição aquática? A gente vai determinar, então, o efeito do derramamento de petróleo e outras substâncias químicas na água. Eu vou falar bastante sobre esse processo aí que chama-se bioacumulação e biomagnificação. E, por último, o que mais cai de todo o impacto ambiental que existe, de conhecimento de impactos ambientais que existe, o que mais cai nas questões de vestibular é a eutrofização, beleza? Tamo junto? Deixa eu tomar mais um golinho de água. Agora essa água que eu tô tomando aqui já tá quente, né? Porque ficou aqui vacilando. Então, vamos falar primeiramente sobre a bioacumulação, beleza, pessoal? Então, o que é bioacumulação? Vou ler em inglês aqui para vocês verem como eu sou bom no inglês. Mentira. Increase in concentration of pollutants, né, pollutions in organisms. É isso aqui, quer dizer isso aqui, ó. Bioacumulação quer dizer o aumento da concentração de um poluente em um determinado organismo. Exemplo de bioacumulação bem, tipo, na mídia, bem claro, assim, é os microplásticos, people. Toda vez que você vai lá e come o seu salmãozinho, né, ou então você come a sua tilápia, ou então come até, às vezes, o seu bifinho, existe uma pequena, mas sensível concentração de microplásticos.
E esses plásticos, apesar da gente, ao longo da vida, conseguir liberar uma boa parte dele, eles vão sendo acumulados no nosso organismo, tudo bem? Então, bioacumulação é que, conforme o passar da vida de um organismo, como é o caso da sua vida, então, conforme o passar da sua vida, você vai sendo exposta a vários constituintes, plástico, os agrotóxicos, até metais pesados, e essas estruturas, essas substâncias que não são eliminadas, acabam aumentando a sua concentração, porque você vai guardando isso em alguns tecidos do seu corpo, principalmente o tecido adiposo, tudo bem? Então, fica acumulado em um organismo. Agora, qual é a diferença da bioacumulação para a biomagnificação? Na biomagnificação, quer dizer aqui, ó, olha o Leonel falando aqui, ó. Então, acontece o increase in concentration of pollution, não sei nem como fala isso aqui, in a food chain. Vamos explicar isso aqui? É o aumento da concentração de um poluente na cadeia alimentar. Então, veja essa imagem aqui, ó. Na biomagnificação, um poluente que está nesse peixinho pequeno, ele vai ser passado para esse peixinho de tamanho médio, para depois ser passado para o peixinho grande, que está indo comer ele, beleza? Mas quando a gente vai avaliar a concentração desse poluente, comparando esse carinha com esse outro carinha, com esse outro carinha, por fim, a gente vai observar que esse último cara, ele tem mais poluente, então ele está mais concentrado em poluente do que esse, e por sua vez, esse tem poluente mais concentrado do que esse. Tudo bem? Então, ó, vou te colocar uma figurinha, né? Uma fonte aqui, fonte EBA, né? Mas é comum cair, por exemplo, um tipo de pirâmide ecológica como essa. Aqui eu estou vendo uma pirâmide ecológica de biomassa, tá bom? Na verdade, nem biomassa, né? Na concentração desse poluente, onde eu tenho o início, né, da cadeia alimentar, um organismo que ele é fotossintetizante, que é o fitoplâncton, que são esses pontinhos verdes aqui no slide, beleza? São algas, né, pequenos organismos, bactérias que fazem fotossíntese. E olha lá quanto que eu encontrei de DDT, que é um tipo de agrotóxico amplamente usado antigamente na agricultura. Eu encontrei 0,000003 partes por milhão. Então tem pouquinho no fitoplâncton. Só que quando foram lá medir esse mesmo DDT, esse mesmo poluente no zooplâncton, que é o consumidor primário, ou seja, é o predador do fitoplâncton, eles analisaram 0,04 partes por milhão. Não sei se você percebeu, mas daqui para cá aumentou a concentração desse componente. E olha como aumenta também do zooplâncton para peixes pequenos. Ficou para 0,5 ppm. E aumenta de novo para peixes grandes, 2 ppm. E em águias, caramba, águias que comem esses peixes, né? Eles encontraram 25 partes por milhão. Então, foi de 0,00003 para 25 partes por milhão. Então, foi aumentando de verdade a concentração desse componente. São as águias aqui, né? Beleza, podia ser você, né? Comendo peixes grandes, por exemplo. Então, é um impacto ambiental importante de ser observado. A biomagnificação, ou o acúmulo, né, o aumento da concentração de um poluente ao longo da cadeia alimentar. Fechou? Tudo bem? E a gente chega, por fim, nesse processo aí chamado eutrofização. Primeiro, explicando a palavra, tudo bem? Então, ó, olha lá o cursor de mouse no título do slide. Eutrofização. Essa última parte aqui, ó, trofização, vem do grego trófos, beleza? Quer dizer alimentação, nutriente, beleza? Já né, aqui, ele vem, não sei de que parte do grego, mas quer dizer verdadeiramente, tudo bem? Então, um ambiente que está sofrendo o processo de eutrofização, ele está verdadeiramente alimentado, ou verdadeiramente nutrido. E quando eu penso verdadeiramente, na verdade, eu quero que você pense em excesso, tudo bem? Então, num ambiente eutrofizado, num ambiente eutrófico, que está sofrendo o processo de eutrofização, eu tenho excessos de nutrientes nesse ambiente. E o que causou esse excesso? Várias causas. Despejo de esgoto, que vai lá e aumenta a matéria orgânica,
adubo lixiviado, e essa palavra quer dizer o adubo que por conta da água que escorre por cima do solo, assim, quando chove, esse adubo ele é lavado, né? Ele é levado com essa enxurrada para corpos de água, e aí sofre, então, o processo de eutrofização. Nesse processo, você vai ver um aumento de nitratos, que a gente já trocou ideia sobre eles, isso, e fosfatos, dois componentes importantes, dois nutrientes importantes para os organismos fotossintetizantes, beleza? E também, assim como você vai ver lá no documentário Cowspiracy, fezes de animais. Então, olha o tanto de vaca que tem no planeta, olha o tanto de estrume que tem. Será que todos esses estão servindo de bem, né? Será que a natureza tem dado conta de metabolizar e transformar isso, então, em adubo? Não tem. Então, fezes de animais, né, principalmente na produção de carne, né, aumenta a quantidade de matéria orgânica e, portanto, torna em excessos nutrientes de um ambiente aquático. Lembrando, estamos falando de um ambiente aquático, ou seja, num lago, num rio, num riacho, tudo bem? Então, beleza. Então, a eutrofização é um processo onde inicia-se o excesso de nutrientes. E aí, o que acontece, professor? Então, com o aumento da matéria orgânica, por exemplo, com a liberação de esgoto. Esse esgoto ele vai ser decomposto por ação de bactérias chamadas bactérias aeróbias, tudo bem? E aí essas bactérias vão aumentar em quantidade os nutrientes de um ambiente devido a essa ação da decomposição. Então, a princípio, é até bom, gente, porque aumenta a quantidade de nutrientes, você fala, é nóis! Os organismos fotossintetizantes, como é o caso das algas, por exemplo, vão lá aproveitar bastante esses nutrientes e aumentar a sua população. Beleza, aumenta-se a população, isso acontece direto lá na minha piscina, na minha mansão em Miami, beleza? Então, quando eu vou lá e vou viajar nessa minha mansão, eu chego lá, a piscina está toda verde, verde de algas, que foram se reproduzindo devido ao excesso de nutrientes que foi levado lá com a ação da chuva e de toda a matéria orgânica que estava ao redor da minha piscina. Só que uma pergunta, a alga não faz fotossíntese? Faz. Precisa, portanto, de luz para fazer fotossíntese. E na hora que você chega nessa piscina e está toda verde, você consegue ver o fundo da piscina? Não consegue ver o fundo. Então, o que eu entendo é, quando há um aumento da população dessas algas, então aumenta-se aqui a população de algas, a luz não consegue mais chegar na maior parte dessa população, gerando, portanto, a morte desses indivíduos porque não conseguem fazer fotossíntese. E a morte? Qual o impacto da morte das algas, professor? De novo, aumentar ainda mais a matéria orgânica, como está aqui na sequência do pente. Então, aumentou a matéria orgânica, teve a decomposição disso, aumentou a quantidade de nutrientes, bom para as algas, que aumentou a sua população, ruim para as algas, porque não deixa entrar luz, morre as algas, e com isso tenho mais matéria orgânica para as bactérias que desde o começo estão se divertindo com essa matéria orgânica, as bactérias aeróbias. E essa palavra aqui, ó, aeróbias, significa que elas consomem oxigênio desse ambiente, beleza? Então, essa siglinha DBO significa demanda bioquímica de oxigênio. Conforme aumenta a população de quem respira, aumenta também a demanda de oxigênio para manter esse bicho vivo, beleza? Então, olha só essa figurinha que legal que ele colocou. O que é eutrofização? Em um ambiente normal, num corpo d'água equilibrado, o nível de nutrientes ele é normal. Na verdade, é comum nesses ambientes equilibrados eu ter um nível bem baixo de nutrientes, o que faz com que algas, né, o tamanho populacional de algas seja controlado, e com isso retira-se pouco oxigênio, um consumo normal de oxigênio, então o ambiente fica com oxigênio disponível para todo mundo. Porém, quando eu aumento a quantidade de nutrientes nesse ambiente, há uma multiplicação excessiva, né? E por conta disso, excessiva de quem, pessoal? Atenção, as algas morrem no final, lembra? A multiplicação excessiva de bactérias aeróbias. Olha aqui os dentinhos de vampiro das satanás aqui. E aí, com isso, elas vão consumir excessivamente o oxigênio, faltando oxigênio para os outros tiozões aí, como é o caso do peixe, beleza? Aqui em Rio Preto é comum você observar isso na represa municipal, porque a gente tem muita matéria orgânica chegando lá, não diretamente de esgoto, mas principalmente devido à adubação química que tem, né,
nos corpos d'água que vão lá nutrir de água essa represa. E se você observar, na verdade, várias vezes eles vão lá, né, medir a quantidade de oxigênio disponível lá nessa água da represa. Na maior parte dela já não tem mais nenhum oxigênio dissolvido. Então é um ambiente eutrofizado, beleza? Então olha só, em resumo, é mais ou menos isso. No início, há um aumento da quantidade de matéria orgânica, que bactérias aeróbias começam a aumentar, fazendo a decomposição, aumentando a quantidade de nutrientes, gerando uma grande explosão no número de algas, que diminui a quantidade de luz. Essa turbidez quer dizer que ela fica turva, né? Essa água fica turva, diminuindo a quantidade de luz, matando algas, favorecendo ainda mais as bactérias aeróbias, que vão lá e consomem todo o oxigênio dissolvido nesse ambiente aquático, beleza? Então, o que acontece no final, e eu coloquei entre aspas aqui, porque eu já vou explicar, tá bom? No final de um processo de eutrofização, a gente tem a redução significativa do oxigênio dissolvido. O ambiente agora, antes era aeróbico, porque tinha oxigênio, agora como consumiu todo o oxigênio, vira um ambiente anaeróbico. Comum de se encontrar umas bactérias chamadas bactérias anaeróbicas, que aí quando eu vou saber que está nesse momento anaeróbico, professor, você vai sentir um fedor de ovo podre dessa água, beleza? Essa água provavelmente vai estar toda verde assim, e com umas bolhas saindo, né, debaixo dessa água verde, desse pântano de algas. E essas bolhas muito provavelmente é metano, gases com enxofre, e esses gases com enxofre é que dão esse cheiro mal cheiroso de ovo podre, beleza? Então é isso. Esse é o processo de eutrofização que não pode esquecer, não pode. Vai para o vestibular esse ano, tem que ver a eutrofização pelo menos umas 3 vezes antes de ir, tá bom? Beleza? Então era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Então vou sair aqui do compartilhamento de tela, não sei como é que eu faço isso. Então, interromper compartilhamento de tela. Eu acho que voltou para minha cabeça aqui. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenham gostado, tá? Totalizamos aí quase 1h45 de aula. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de compartilhar, né, experiências de vida, né? Alguma coisa que tem sofrido com essa aula aí? Pode falar agora, o cálice para sempre. Ô, professor, eu fiquei sem saber aquela sigla que o senhor tinha falado, DBO. DBO. Demanda bioquímica de oxigênio. Ah, tá, entendi, professor. Obrigado. Tá? Vinicião, demanda, então, significa o quanto de oxigênio é necessário, beleza? Então, como aumentou a quantidade de bactéria aeróbia, quer dizer que aumentou a necessidade de oxigênio ou o consumo de oxigênio nesse ambiente. É isso que quer dizer essa sigla, tá bom? Entendi, professor. Obrigado. Demorou. Mais alguém junto conosco querendo conversar? Nossa, entrou bastante gente aqui, né, cara? Agora que eu tô vendo, estávamos em 4, mas está todo mundo aqui. Bom, pessoal, então, situações práticas. Eu vou terminar aqui, a gente vai encerrar essa